Essa foi, sem dúvida, uma das noites mais intensas da minha vida. Eu tinha só 10 anos quando isso aconteceu. Meus pais são um casal com 3 filhos. Meu irmão mais velho, que na época tinha 14, minha irmã mais nova com 5, e eu no meio. Era uma sexta-feira à noite. Meu irmão tinha saído com os amigos, provavelmente aprontando, como sempre fazia. Eu estava no meu quarto jogando um jogo de Lego quando, de repente, ouvi minha mãe chorando e gritando. Corri até a sala para ver o que tinha acontecido. Ela estava no telefone com o hospital. Tinham ligado para avisar que meu irmão tinha sido atropelado. A perna dele quebrou, mas naquele momento eu não sabia detalhes. Só vi meus pais entrarem em pânico. Eles pegaram os casacos, foram até o quarto da minha irmã e me perguntaram se eu podia ficar sozinho em casa por um tempo. Eu disse que sim, mesmo com medo, e eles saíram apressados. Fiquei jogando mais um tempo para tentar distrair a cabeça. Não queria ir ao hospital e ver meu irmão machucado. Acho que meus pais também não queriam expor minha irmãzinha àquilo. Então fiquei. Depois de algumas horas jogando, ouvi a porta da frente se abrir. Já era bem tarde. A TV e o videogame ainda estavam ligados. Mas assim que percebi que meus pais tinham voltado, desliguei tudo, fechei a porta do quarto e fui deitar com meu celular. Só que, depois de alguns minutos, percebi que algo estava errado. Eu não ouvia nenhum som vindo do andar de baixo. Nenhuma voz. Nenhuma conversa. Nenhum passo na escada. Me levantei em silêncio. Abri devagar a porta do quarto e fui até o corrimão da escada. Olhei para a sala lá embaixo. Estava escura. Mas eu vi 3 pessoas. 3 adultos. Altos. Parados no meio da sala. E nenhum deles era da minha família. Senti meu corpo travar. O medo era tão intenso que mal consegui respirar. Voltei devagar para o quarto. Fechei a porta o mais silenciosamente possível. Mas acho que ainda assim eles ouviram. Tive essa sensação horrível de que aquele clique da maçaneta os alertou. Me enfiei dentro do armário do meu quarto. Era um armário meio bagunçado, com sacolas, roupas e caixas, o que acabou me ajudando a ficar escondido. Fiquei ali, encolhido, em completo silêncio, esperando. E então, eu ouvi passos entrando no quarto. Um deles, ou mais de um, veio até minha cama. Escutei o som do cobertor sendo mexido. Depois, mais passos, na direção do armário. Meu coração quase parou. O armário foi aberto. Eu não me mexi. Não olhei. Só fiquei imóvel, com os olhos fechados, segurando a respiração. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. A porta ficou aberta por um bom tempo. Talvez 20 segundos. Mas não aconteceu nada. Depois de um tempo, ela se fechou de novo. Os passos se afastaram. E a pessoa, ou as pessoas, saíram do quarto. Fiquei ali dentro, paralisado, por mais de 1 hora. Só saí quando ouvi a porta da frente se abrindo novamente. Eram meus pais, voltando do hospital. Corri até eles, desesperado. A porta da casa estava entreaberta. Eles notaram na hora. Quando entraram, viram que vários objetos de valor tinham sido levados. Havíamos sido roubados. Meus pais estavam tão apressados quando saíram que esqueceram de trancar a porta da frente. E eu fiquei sozinho, dormindo no andar de cima, enquanto 3 estranhos invadiam a nossa casa. Até hoje me pergunto, será que aquele homem, ou mulher, me viu ali no armário? Será que me poupou por acaso? Ou simplesmente não me viu? Talvez só quisessem roubar. Ou talvez eu tenha escapado por pouco de algo muito pior. Quando eu tinha 22 anos, comecei a alugar o andar de baixo da casa dos meus pais. Era uma forma de economizar, mas também de ter um pouco mais de privacidade. Mesmo quando eles viajavam com frequência, eu ainda sentia que não tinha liberdade. Era difícil até receber amigos ou sair com alguma garota sem sentir que estavam me vigiando. A parte de baixo era praticamente um apartamento completo, com uma cozinha pequena integrada à sala, além do meu quarto, banheiro, lavanderia e uma entrada lateral. A escada para o andar de cima tinha uma porta com tranca,
que eu costumava deixar destrancada quando meus pais viajavam, já que não havia com o que me preocupar. Numa dessas viagens deles, convidei 2 amigos, o Felipe e o Igor, para virem aqui. Estávamos bebendo, assistindo a um jogo, música alta, só curtindo. A geladeira lá de cima era maior, então deixei as bebidas lá mesmo. Como os 2 tinham bebido, resolveram passar a noite no sofá da sala, que era grande o suficiente para 3 pessoas se deitarem. No fim da noite, fui pro meu quarto e dormi. Acordei algumas horas depois, no meio da madrugada. Ouvi passos no andar de cima. Presumi que fosse algum dos meus amigos pegando água na geladeira, então ignorei. Fechei os olhos de novo. Foi quando ouvi minha maçaneta girar. Alguém tentava abrir a porta do meu quarto, mas estava trancada. Sempre tranco antes de dormir, por hábito. Achei estranho, mas pensei que fosse algum deles, bêbado, tentando pegar algo comigo. Não respondi, só fingi que estava dormindo. Pouco depois, o som parou, e eu voltei a dormir. Na manhã seguinte, Felipe já tinha ido embora. Igor ainda dormia no sofá. Quando ele acordou, perguntei se tentou entrar no meu quarto. Ele disse que não lembrava de nada, que estava bem bêbado. Saímos para comer em uma lanchonete e seguimos o dia normalmente. Nem cheguei a perguntar pro Felipe. Para mim, não tinha sido nada demais. Voltei para casa tarde da noite. Não estava bêbado, só cansado. Tomei um banho, comi algo e fui para a cama. Fiquei vendo TV por uns 40 minutos, até desligar e me preparar para dormir. Assim que apaguei a TV, ouvi os sons novamente. Estalos e passos vindos do andar de cima. Muito parecidos com os da noite anterior. Meu coração acelerou. Fiquei tenso por alguns minutos, mas depois me convenci de que era só o barulho da casa, madeira estalando ou algo assim. Só que eu devia ter confiado no meu instinto. A maçaneta do meu quarto girou de novo. Dessa vez, me levantei num pulo. Não foi só a maçaneta. Teve uma leve batida na porta também. Peguei meu celular e comecei a mandar mensagens pro grupo da família, pro Felipe, pro Igor. No fundo, eu sabia que não era nenhum deles, mas eu precisava acreditar que era. Meus pais não atenderam, e eles só voltariam na segunda-feira. Fiquei imóvel por 10 minutos, atrás da cômoda, segurando um objeto pesado. Não houve mais nenhum som. Então, liguei pro 190. Falei baixo, quase sussurrando, mas o suficiente para ser ouvido. Pedi que os policiais viessem até a janela do meu quarto, que era no térreo. Quando um deles bateu no vidro, entreguei a chave da porta lateral. Em poucos segundos, eles entraram. Revistaram todo o meu andar primeiro. Era pequeno, sem muitos lugares para se esconder. Depois, subimos para o andar principal. Quando chegaram ao quarto dos meus pais, eu ouvi uma movimentação intensa. 2 policiais gritando. Me aproximei e vi. Eles estavam puxando um homem debaixo da cama dos meus pais. Era alto, sujo, assustador. Usava moletom e bermuda. Quando perguntaram se eu o conhecia, neguei na hora. O olhar que ele me lançou me arrepiou. Ódio puro. Ele parecia estar em surto. Talvez fosse um sem-teto, talvez pior. Quando o levaram, foi como se eu pudesse respirar de novo. A polícia disse que se quiséssemos prestar queixa, deveríamos ligar para o distrito. Mas como nada foi roubado, e o homem provavelmente era um invasor de rua, meus pais decidiram não seguir adiante. A parte mais assustadora? Eu acho que deixamos a porta destrancada na noite que os garotos vieram. Talvez ele tenha entrado enquanto o som estava alto. Ou pior, talvez ele já estivesse na casa antes disso tudo. Sempre gostei do silêncio. Depois de anos vivendo no caos da cidade, me mudei para uma chácara isolada no interior de Minas Gerais, perto de uma represa. Já fazia uns 5 anos que eu morava lá, sozinho, e para mim aquilo era o paraíso. O lugar era grande, cercado de mato por todos os lados, e a casa era simples, mas confortável. Meu vizinho mais próximo ficava a uns 2 quilômetros, e tudo o que se ouvia à noite era o som do vento nas árvores.
e de vez em quando, uns grilos ou corujas. Pescar era meu passatempo favorito. Eu passava horas na beira da represa, sentado, só ouvindo o som da água. A varanda da casa dava de frente para o mato, e era onde eu costumava ficar ao entardecer, com uma cerveja na mão, só observando a natureza. Sempre foi um lugar tranquilo, até 2 semanas atrás. Na primeira noite, eu estava na varanda como sempre, olhando para o mato, quando ouvi o estalo de um galho seco. Achei que fosse algum bicho, talvez um tatu, ou até uma capivara. Não dei muita bola, mas nos dias seguintes, os sons foram ficando mais frequentes. Primeiro era só barulho de folhas, depois uns estalos, e então começou o arranhado. Um som leve, como se unhas estivessem riscando alguma parede. Parecia vir do lado da casa, perto da janela do quarto de hóspedes. Fiquei tenso. Me levantei devagar da cadeira com o coração acelerado, mas o som parou. Deve ter sido um gambá ou algo assim, pensei. Mesmo assim, tranquei tudo e fui dormir. Na noite seguinte, ouvi de novo, mas dessa vez o som estava mais perto. Era como se viesse direto da janela. Abri a cortina com cuidado, mas não vi nada. A luz da lua iluminava um pouco o mato, e a noite estava parada. Nenhum vento, nenhum animal à vista. Ainda assim, a sensação estranha não passou. Tinha algo errado. O ar parecia mais pesado. Me convenci de que era só cansaço e fui dormir. Mas não consegui pregar o olho. Qualquer ruído parecia muito alto. Cada estalo da madeira soava como se alguém estivesse andando dentro da casa. Na noite seguinte, tudo voltou. O arranhado, o toque leve no vidro, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Levantei assustado, peguei a lanterna e fui até o quarto de hóspedes. Caminhei devagar, em silêncio, e iluminei a janela. Nada. Nem sombra, nem animal, nada. Mas a sensação de estar sendo observado não me deixava. Comecei a ouvir até sussurros, vindos de dentro das paredes. Eu sabia que era impossível, mas eu ouvia. Decidi que naquela noite ia resolver aquilo. Peguei uma barra de ferro no depósito ao lado da casa, caso precisasse me defender. Fui até o quarto de hóspedes, abri devagar a porta. O ar lá dentro estava parado, abafado, como se ninguém tivesse entrado ali há meses. Iluminei o quarto inteiro, debaixo da cama, atrás do armário. Nada. Quando estava prestes a sair, percebi que o armário estava entreaberto. Aquilo me deu um frio na espinha. Fui até lá devagar, abri o armário por completo e vi um pedaço de pano, preso no canto. Escuro, rasgado, como se tivesse sido parte de uma roupa. Naquele instante, percebi que alguém já tinha estado ali dentro. Saí correndo do quarto e tranquei a porta. Não conseguia respirar direito. Fui para fora, buscar ar. O mato parecia me engolir. Dormi no sofá da sala com um taco de beisebol ao lado. Naquela noite, nada, nenhum som. Um silêncio estranho, pesado. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi de novo. Tap, tap, tap. Bem na janela do quarto de hóspedes. Levantei num pulo, lanterna na mão, e fui correndo. Abri a cortina. E dessa vez, eu vi uma silhueta. Uma pessoa parada ali, no meio do mato, olhando direto para mim. O rosto coberto pela sombra, imóvel. Eu travei. Senti o sangue gelar. Virei imediatamente e corri para o telefone. Liguei para o 190 com a mão tremendo. Mal conseguia falar, mas consegui dizer meu endereço e explicar que tinha alguém rondando a casa. Desliguei e comecei a olhar em volta. Queria fugir. Queria sair dali. Mas antes que pudesse pegar minha jaqueta, ouvi um passo dentro da casa. Um rangido vindo do corredor. Alguém tinha entrado. Sem pensar, corri para a porta dos fundos, abri com força e me joguei na mata. Corri o mais rápido que consegui, tropeçando nos galhos, ofegante, até ver ao longe as luzes piscando da viatura da polícia. Me escondi atrás de uma árvore e esperei.
Vi os policiais entrarem na casa, armas em punho, vasculhando tudo. Mas eu não quis saber o que encontraram. Eu só sabia de uma coisa: quem ou o que estava lá dentro não queria ir embora. Desde aquele dia, eu nunca mais voltei.